Amigos queridos, convidamos a todos a mergulharmos o nosso pensamento neste ambiente espiritual, embalados pela suave melodia da música, que enternece os nossos sentimentos mais purificados, e elevarmos o nosso pensamento a Jesus, bom e amado Mestre, confiantes na sua presença em nossas vidas. Se conosco, Senhor Jesus, que os seus mensageiros, abnegados servidores da sua seara, estejam por nós nesta hora, envolvendo a humanidade da terra em vibrações de esperança e paz. Aqui estamos, Senhor, pequeninos que nos reconhecemos ser, porém ditosos, felizes, por estarmos a cada dia mais, Senhor, caminhando pelas trilhas seguras do Seu Evangelho. Somos uns pelos outros, queremos estar ombreando a nossa existência na terra com todos aqueles a nós confiados pelos vínculos sublimes da reencarnação. Que as infinitas bênçãos do Seu amor nos envolvam, nos aqueçam, hoje e sempre, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. O item que nós estamos lendo é o último parágrafo do item 11. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. Segui nossos concílios, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para o atingir. Desenvolver recursos morais é um meio de nós atingirmos o objetivo da nossa existência na Terra, porque ao desenvolvermos recursos morais, sentimentos nobres, nós teremos uma força alavancada pela vontade para fazer as transformações necessárias, que nesse tempo, para nós, que é um tempo de regeneração, porquanto estamos na era do Espírito, esse tempo já não nos cabe mais, como outrora fazíamos, identificar os nossos males, porque nós já sabemos identificá-los, mas muitas vezes identificamos e contemporizamos. 5, 10 anos depois, ainda dizemos: os males que me acometem são tais, as situações que eu não superei são tais. E colocamos o verbo na continuidade: estou indo, estou fazendo, como se esse tempo verbal me desse um tempo para que eu não fizesse a verdadeira transformação. E o Evangelho no lar, que significa acender a luz mesmo do Evangelho na família, na convivência, para que aquela família seja um verdadeiro lar, é nesse momento em que nós vamos nos tratar verdadeiramente. Já passou muito tempo em que nós buscamos fora do lar a religiosidade. Nós buscamos nos templos de pedras, nós buscamos nas filosofias, nós buscamos fora do nosso ambiente doméstico, como se Jesus estivesse em algum lugar e não conosco necessariamente. E esse momento que a humanidade foi convidada a uma reclusão necessária, muito embora haja controvérsias, mas essa reclusão ela é necessária,
para nós trazermos tudo o que aprendemos da religiosidade para dentro do lar. É um grande desafio. Viver, né, em família tudo aquilo que nós já vivemos na casa espírita, com os amigos mais afinizados que nos fortalecem. Eu trouxe uma lição do livro Luz no Lar, de vários espíritos, psicografado pelo Chico, e essa lição é da Sheila. Pio Ventania. Eu achei muito oportuna, que fala sobre o templo do lar. Nós temos falado todos os dias o templo do lar, como o lar um santuário. Não o igrejismo, longe disso, mas um santuário, um templo. Indiscutivelmente, o avanço científico do mundo estabelece múltiplos sistemas de cura na atualidade terrestre. Então, a cura do corpo está bastante avançada, a tecnologia está bastante avançada. Mas nós temos que hoje entender, acreditamos, no entanto, que o culto doméstico do Evangelho é a fonte real da medicina preventiva, mostrando que os males que nos acometem são de natureza moral, emocional, de relacionamentos. E se nós fizermos do Evangelho no lar a fonte real da medicina preventiva, sustentando as bases do equilíbrio fisiopsíquico. Porque a grande doença é dessas injunções difíceis que trazemos no plano dos relacionamentos familiares, e com a anuência da moral social, cada um vai para um lado e está tudo aplaudido, está tudo confirmado. E as pessoas perderam os vínculos que seriam para elas o grande recurso de transformação. Eu achei esse espírito bastante lúcido, que ele diz assim: o centro da vida reside na mente, e a mente se nutre de emoções, sentimentos, ideias. E quem se coloca sob a orientação do Cristo, aceitando-lhe o governo espiritual no campo íntimo, harmoniza-se com a lei. Porque as nossas distonias, as nossas enfermidades, são causadas pela consequência dos nossos atos distantes da lei de Deus, contrários à lei de Deus. Essa é a verdadeira doença do espírito. Se nós nos harmonizarmos com a lei divina, nós saneamos a ação preventiva dos males que nos acometem. E como sabermos se estamos saneando? Estabelecendo uma convivência cada dia melhor e fraterna no primeiro reduto que o espírito foi inserido, que é a família constituída, e logo mais na família de origem a princípio, e logo mais na família constituída para aqueles que têm esse planejamento. Então, esses dois redutos, a família de origem e a família constituída, são o cenário, a ambientação necessária para que eu me ajuste com a lei. E depois vem a sociedade, e depois vem a casa espírita. E depois vem tudo mais que são dos nossos compromissos. Então, quem se coloca sob a orientação do Cristo, aceitando-lhe o governo espiritual no campo íntimo, harmoniza-se com a lei, purificando propósitos, elevando atitudes e sublimando resoluções que edificam a consciência e o coração para a vida superior. E ontem nós falamos que, à luz do Evangelho no lar, quando temos hábitos espirituais da prece, os espíritos que nos auxiliaram ao planejamento reencarnatório estarão próximos, insuflando na nossa intimidade, na nossa intuição, soluções simples para problemas complexos.
E nesse momento, reafirmando isso ainda, para resoluções, qual é a resolução? Edificar a consciência com base nos sentimentos que simbolicamente estão no coração. Edificar a consciência através dos sentimentos do coração para a vida superior. Isso tudo, os hábitos espirituais, as conversas edificantes, os momentos de prece em família, o estudo da doutrina espírita em família, tudo isso é valorosíssimo para que a gente faça em nós essa ação saneadora. Os princípios evangélicos são elementos de vida e, convenientemente aplicados no recesso do lar, saneiam as chagas da maledicência, por exemplo, que nós podemos extirpar da nossa vida, previnem a cólera destrutiva, porque o ambiente vai estar tão harmonizado que o impulso de cólera ele fica minimizado, mas se alguém tiver o impulso de cólera, ao outro de nós poderá socorrer harmonizado, com calma, chamando a pessoa para uma prece. Então, cura a maledicência, previne a cólera, cura os efeitos desastrosos da imprudência, afastam os perigos da antipatia gratuita, porque vamos saber que hoje este que me não é simpático foi alguém que privou a minha intimidade e que provavelmente eu mesma fiz por onde haver uma desavença entre nós, e que a minha consciência grita por reconciliação, e pedimos então aos amigos espirituais que nos reunissem novamente no grupo familiar para que pudéssemos nos reconciliar, e com essa lucidez, essa antipatia vai cedendo lugar a uma oportunidade de perdão, por exemplo, balsamizam as úlceras da desilusão e favorecem o clima da fraternidade e da confiança. É tudo, né? Esse Espírito está abarcando tudo que nós, no ambiente doméstico, sob a luz do Evangelho de Jesus, podemos modificar, né? Por isso que ele fala que a cura verdadeira do Espírito está na vivência do lar. Então, pensar bem é edificar o que é bom. E somente Jesus é o mestre do pensamento reto e purificado, a expressar-se em favor do erguimento comum, no repouso e no trabalho, no silêncio ou no ruído, na dor e na alegria, que constituem importantes posições de nossa viagem para os cimos da vida. Cultivar o Evangelho no santuário familiar é nortear a nossa experiência para o reino de Deus, em nós e fora de nós. Fica essa reflexão para hoje, nessa belíssima lição desse Espírito Pio Ventania. Mergulharmos o nosso pensamento no tema lar é mesmo de extremada importância, porque nós vamos fazer uma pergunta na nossa intimidade. Vamos voltar o nosso pensamento para nós mesmos e perguntarmos se a nossa família de origem ou constituída é uma prova para nós. Vamos fazer essa pergunta na nossa intimidade. Porque nós sabemos, pela doutrina espírita, que quando o espírito vai reencarnar, ele, dependendo da sua condição evolutiva, ele escolhe um gênero de prova. E quando ele não tem condições para isso,
porque nem sempre nós podemos escolher, ou porque estamos submetidos às consequências imediatas de uma lei. Então, um espírito que suicida-se, a encarnação imediata, aquele fato, quase nada, para não dizer nada, ele pode escolher. Porque ele vai estar submetido às leis de causa e efeito para recompor o perispírito. Mas há espíritos que já estão em condição psíquica, espiritual, de fazer escolhas com relação ao seu planejamento reencarnatório. E quando nós estamos no mundo espiritual fazendo o planejamento, nós fazemos uma escolha do gênero de prova que vamos passar no mundo de provas e expiações. E grande maioria, a grande maioria dos espíritos que reencarnam na Terra escolhem como gênero de prova a família. Pode não ser o nosso caso, mas nós temos que saber se é ou se não é. Como nós vamos saber se é? Em função das dificuldades enfrentadas dentro da família. Então, uma esposa que nós não temos nenhuma afinidade, um marido que é dificílimo para nós, um filho que é problema, que traz dificuldades, desafios enormes. São situações provacionais. E não sabendo disso, que aquilo é uma prova, invariavelmente, quando nós estamos existindo, nós seguimos os padrões do mundo. Vamos deixando para lá tudo que é dificuldade. E buscando aquilo que o mundo nos oferece de agradável. Porque há um discurso no mundo que nós merecemos ser felizes. E que nós não precisamos suportar nada e nem ninguém. E isso, muitas vezes, nos motiva a profundas desistências. Então vamos perguntar para nós, será que o gênero de prova que nós escolhemos nessa existência foi a família? Irmos compor uma família onde teríamos desafetos, espíritos desequilibrados, queriam exigir de nós tudo. Renúncia, dedicação, sacrifício, porque ali tem uma prova. Então, às vezes o gênero de prova é uma doença incurável. Às vezes o gênero de prova é um desencarne prematuro, um assassinato, um acidente. Enfim, às vezes o gênero de prova está na profissão. Às vezes, no templo que nós escolhemos professar a nossa fé. Enfim, é muito importante que nesse momento da nossa vida, que já nos encontramos na maturidade, nós possamos olhar para nós mesmos e identificarmos com muita clareza qual é o gênero de prova da minha prova. E uma vez identificado esse gênero, deve-se iniciar um processo especialíssimo
de desenvolvermos para aqueles que ainda não possuem o hábito da prece. É 200% impossível, é 100% impossível, é totalmente impossível na Terra nós vencermos uma prova sem a prece. Não tem como. E por que não tem como? Porque nós trazemos na nossa personalidade características que são muito enfermas. Por exemplo, diante de uma dificuldade, por mínima que seja, se nós temos uma personalidade irritadiça, nós ficamos irritados, porque é da personalidade. Cai uma coisa no chão, alguém fala uma coisa que não nos agrada, nós temos algum nível de perda, nós entramos em crise emocional grave. As nossas emoções se destrambelham e nós ofendemos, gritamos, acusamos, tudo que é fruto da irritação. Então, se nós fazemos isso com as mínimas coisas, diante da prova acerba, que é a nossa prova, que é o gênero que nós escolhemos, será que a gente vai se comportar sorrindo, amavelmente, com compreensão? Não. Nesse aspecto, o nível de irritabilidade vai chegar a patamares insuportáveis. Se temos um aspecto na personalidade de tristeza, na hora que a prova chega, nós entramos num nível de tristeza e a gente pensa assim, não, a pessoa está só triste. Ela está na prova, ela está só triste. Dependendo do nível de tristeza, porque a tristeza é uma falta de esperança. É a não estruturação da fé. Não aquela tristeza momentânea que a gente sente, às vezes, diante de uma circunstância, isso é natural para todos nós e saudável. Mas há espíritos cuja tônica da personalidade é a tristeza. Qualquer coisa a pessoa fica triste, fica cabrunhada e se esconde atrás disso como mecanismo de defesa e não vence a prova. A prova é que vence a criatura. Porque fica num nível de tristeza, que não é depressão, porque depressão e raiva são as mesmas coisas, fica num nível de tristeza que se afasta daquilo, fica numa posição íntima muito difícil e não enfrenta a prova, e não resolve a prova, e não vence a prova. Fica só triste. E para a gente que olha, morre de dó, tenta ajudar, entra e aquela pessoa fica aquela existência toda naquela circunstância, sem aproveitar absolutamente nada, porque só sofrer não resolve nada. Não aproveita. Por que nós estamos dizendo isso? Estamos afirmando isso porque duas coisas são extremamente importantes para a gente ter sucesso reencarnatório. Saber como a gente enfrenta de forma negativa os problemas que nos chegam. Cada um tem seu jeito, um é triste, o outro é irritado, o outro é maledicente, o outro é colérico, o outro é violento, o outro é vingativo. Cada um enfrenta com as suas dificuldades os problemas que chegam. Então, duas coisas são importantes. Saber qual é a forma negativa que a gente enfrenta problemas e qual é o gênero de prova que nós temos.
nessa existência. Percebendo claramente esses dois aspectos, é necessário que nós possamos buscar a prece. Por quê? Porque na hora, se a minha característica diante de um problema é entristecer, na hora da prova eu me sinto triste, eu me conecto com a multidão dos tristes, dos vencidos, que se deixaram vencer pela dor. Me conectando com aquilo, a probabilidade de eu sair desse emaranhado de pensamentos conturbados, de emoções doentes, é mínima. Mas se na hora que eu começo a me entristecer, eu faço uma prece, aquela prece que é um pedido de socorro aliado a um mecanismo de humildade, imediatamente se aproxima de mim alguém que traz características absolutamente contrárias à tristeza. Porque na hora da prece, nós somos socorridos por espíritos que são encaminhados por Jesus para nos socorrer justamente naquilo que é o impeditivo de vencermos a nossa prova. Porque Jesus nos conhece pelo nome. Jesus sabe perfeitamente quem somos, o que seremos. Qual vai ser o nome do Cristo, vamos dizer assim, que nós vamos ser. Não vou entrar nisso, mas está me vindo à mente agora. Tem uma frase no Apocalipse que João fala sobre uma pedra branca. Que quando a gente perde todas as nossas características negativas, quando nós passamos a sermos realmente um espírito que é comandado pela sua identidade espiritual, é como se naquela hora a gente recebesse uma pedra branca, onde ali vai grafar um nome, que nós, a partir daquele momento, seremos efetivamente aquela identidade. Então, compreendermos, buscarmos esse entendimento, que na hora que somos tomados por aquela característica negativa que nos cerca, buscarmos a prece, imediatamente somos anulados momentaneamente na expressão da energia, da emoção corrompida, e ficamos alguns momentos saturados pelo bem e pela verdade. Tem uma recomendação de Tiago, na Epístola de Tiago, que ele diz assim, do capítulo 5, item versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça uma oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E a oração da fé salvará o enfermo.
E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoado. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Então, nós vamos precisar mesmo aproveitar esses momentos para desenvolvermos na nossa intimidade, no nosso lar, o hábito da prece. Porque é pela prece constante, quando nós estivermos ante as nossas provas, ou a prova daqueles que estão conosco, de orarmos uns pelos outros e por nós mesmos, que vamos dar conta do que viemos fazer na terra. Então, nós estamos sugerindo firmemente que nós comecemos a fazer uma ação bem concreta para estabelecer esse hábito espiritual em todos nós, o hábito da prece, de orarmos juntos, para que nós aprendemos a vencer com toda a força do nosso espírito as dificuldades que trazemos. Fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em seu nome e rogamos ao seu Espírito amoroso que nos envolva nesta hora, que derrame sobre nós as vibrações de paz e de amor. Que nesta prece, Senhor, que te buscamos a presença uma vez mais, rogamos que o Senhor nos fortaleça para que possamos enfrentar com bom ânimo a nossa existência, trazendo vida abundante para nós e para aqueles que nos cercam. Que tenhamos a coragem, ainda nesta existência, Senhor, de desenvolvermos na nossa intimidade a prece, para que nunca estejamos sozinhos ou circundados por aqueles que têm dificuldades iguais às nossas. Que nós possamos nos unir em pensamento com os espíritos amorosos que nos cercam, que nos fortalecem. Mil vezes obrigado, Senhor, por este dia glorioso que nos encontramos em seu nome. Abençoa, Senhor, a nossa família, a família dos nossos amigos. Abençoa, Senhor, a família da terra toda, para que nós possamos vencer a nós mesmos, exercitando os valores de vida eterna. Visita, Jesus, com sua equipe socorrista, nossos irmãos em dificuldades, que se encontram acamados, doentes, necessitados de amparo físico e espiritual. Socorre esses corações, Senhor, infundindo em seus espíritos a coragem e o bom ânimo. E nós outros, Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade sublime de nos encontrarmos aqui, na terra do Cruzeiro, sobre o olhar generoso e caridoso de Ismael, que nos convida
a exercermos, Senhor, nossas tarefas simples, aonde quer que nos encontremos, da melhor forma, com honestidade, com fidelidade ao Cristo, Jesus. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.